Olá, bom dia, tudo bem? Passando aqui para deixar uma reflexão para vocês. Muitas vezes a gente tem pensado em servir a Deus em termos do que a gente quer, do que a gente busca para nossa vida. Quero compartilhar com você um pouquinho, só um pensamento sobre a história de Naamã. Mas dentro da história de Naamã fala da moça que era serva na casa dele. Ela servia a esposa de Naamã. Ela foi levada para a Síria como escrava, ela era prisioneira. Mas acho que muita gente já aprendeu alguma coisa e foi edificado com a história de Naamã de alguma forma. Mas a gente às vezes ignora muito a presença dessa moça na história. A história de Naamã que edificou muita gente aconteceu por causa daquela moça que aparentemente não podia quase nada. Ela não podia curar Naamã. Quem podia era Eliseu. Para Naamã chegar a Eliseu, ele precisou de cartas enviadas pelo rei da Síria ao rei de Samaria. O rei de Samaria não podia curar também. O rei da Síria também não podia. A menina não podia. Mas todos eles participaram da trajetória que levaram Naamã a ser curado. Talvez tem gente que precise ser edificado pela história de alguém que você não pode curar, mas você pode anunciar para ele quem pode curar. Aquela menina não podia curar, não podia enviar Naamã, mas ela anunciou que havia um Deus em Israel, representado por um homem, um profeta que podia curar ele. A gente às vezes subestima o que a gente pode fazer. Mas eu não posso nada, eu não posso curar, eu não posso enviar, eu não tenho recurso. Anuncie o Deus que pode. Talvez você não pode abençoar uma pessoa, você não sabe aconselhar ela, mas fala com ele assim: olha, o meu pastor pode. Procura meu pastor, ele vai te ouvir, ele vai orar por você. Sabe, a gente precisa servir a Deus com o pouco que a gente tem. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O problema é que nós temos sido omissos com o pouco. O que a gente julga ser pouco, a gente não faz. Aquela menina, ela não serviu a Deus em termos do que ela queria. Se fosse eu no lugar dela, provavelmente o que eu ia querer era vingança. Eu queria que Naamã morreu, eu ia querer que Naamã morresse leproso, talvez. Ainda ia falar assim: é bem merecido o castigo para ele. Mas talvez esse meu pensamento é só porque eu ainda conheço pouco de um Deus misericordioso. E o problema é que eu quero a misericórdia de Deus só para mim. Eu não quero a misericórdia de Deus para quem me ofendeu, para quem me machucou, para quem me escravizou. Aquela menina conheceu Deus a ponto de, estando presa na casa de Naamã com seu corpo, não estar presa em espírito. Ela era a escrava em casa, mas a única que conhecia a liberdade de fazer o bem era ela. Que nós aprendamos a conhecer o nosso Deus, para quando nós nos reconhecermos, nos identificarmos com Ele, falar assim: não, eu estou me tornando igual ao meu pai. O meu pai era misericordioso, então eu vou ser misericordioso. Lucas, mas como eu vou ser misericordioso com quem não merece? Você merecia que Cristo morresse na cruz pelos seus pecados? Ainda assim Ele morreu. Que nós aprendamos a estar tempo suficiente com o Pai, para nos tornarmos parecidos com Ele, nos identificarmos com Ele. E assim como aquela menina, ainda que o que a gente puder fazer seja pouco, a gente anuncie até aos inimigos sobre um Deus que pode trazer cura, pode trazer vida, pode trazer liberdade, pode trazer libertação, pode trazer paz. Porque a gente só precisa ser fiel no pouco. E o muito, sobre o muito Ele vai nos colocar. Quando a gente é fiel com o pouco que está sobre as nossas mãos, quem multiplica é Deus. Que nós não aceitemos que as mentiras do diabo nos aprisionem. Porque a gente vai falar assim: fulano de tal me machucou, eu quero é que ele sofra. Tudo bem. Só que se você não quer liberar perdão, você está vivendo longe da identidade do seu pai. Não tem como você se identificar com um Deus que é perdoador e chamar Ele de pai se você não perdoa.
Não tem como você se identificar com um Deus que é misericordioso e chamar Ele de Pai, se você não tem misericórdia. Não tem como. O contato com o Pai vai nos dar identidade, vai nos fazer identificados com Ele e vai nos fazer semelhante. Eu falo desse jeito, quem me escuta sabe que eu sou mineiro, porque o meu pai era mineiro, eu cresci em Minas, ao meu redor as pessoas falavam assim. Então, com o tempo, se a gente passar tempo com Deus, o nosso falar vai ter que ser parecido com o dele, o nosso pensar vai ter que ser parecido com o dele, o nosso agir parecido com o dele. Caso contrário, talvez a gente só esteja perdendo tempo. Mas que Deus te ensine a parar de servir a Ele só em busca do que você quer e sirva a Ele em busca do que Ele quer. Ele levou, Deus permitiu que uma menina fosse escravizada numa terra estranha, permitiu que o chefe dela, o senhor dela, o dono dela fosse leproso, permitiu que essa menina falasse do amor de Deus, da graça de Deus, da cura de Deus na casa desse homem que era inimigo dela, para que a cura que houve na vida dele transformasse vidas. Que você permita ser instrumento de Deus para fazer o pouco que você puder. Talvez quando você anunciar o evangelho, alguém vai ser transformado e através da vida dessa pessoa, outros vão ser transformados. Isso é o reino de Deus, um reino em movimento, um reino em expansão, um reino em crescimento. E sabe como que ele cresce? Ele cresce por multiplicação. Não é multiplicação do muito, é multiplicação do pouco, com o qual nós podemos ser fiéis. Muito quem tem é só Deus, multiplicar quem pode é só Deus, mas nós podemos compartilhar o pouco que temos. Deus te abençoe em nome de Jesus.